Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos amigos, nossos ouvintes. Estamos aqui no podcast Muito Além do Gesso. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista e juntamente com meus amigos Noel, André, Bruno e Matheus, levamos a vocês todos os aspectos da ortopedia, nossas especialidades irmãs, nossos amigos, as coisas boas, as coisas ruins, as verdades e as mentiras que os ortopedistas gostam de contar. Hoje temos um convidado do Dr. Noel. Olha só, Noel, acho que é a primeira vez, que temos um convidado seu aqui, então eu vou passar para o Noel para ele apresentar o nosso convidado de hoje. Boa, Leandro, eu tô com moral em alta, né? Você vê, já estamos com quase não sei quantos episódios aí e realmente eu já tive outros convidados também, mas esse é o especial, né? Porque Ricardo Eide foi o Perni, né? O meu 6º ano, quando eu era calouro, né? Tivemos uma ótima relação e ele tem um título muito importante, né? Do primeiro médico do esporte graduado pela residência médica, uma vez que ele é o primeiro, ele foi parte, né, da primeira turma de residentes de medicina esportiva, né? E, pô, Perni, muito obrigado pela sua presença. Acho que tem tanto assunto para a gente conversar. Tem alguns hot topics dele que eu já vou falar para quem está ouvindo aqui, já poder ficar com a gente no episódio inteiro, como, por exemplo, médico de esportes, né? Mas antes de falar disso, eu acho que a gente sempre começa de falar uma coisa polêmica, né? Médico de esporte, ortopedista, uma vez que esse é um podcast que muitos ortopedistas nos escutam, e eu sei que você é formado numa faculdade que é bem tradicional, a ortopedia, né? O berço da ortopedia brasileira. Então, conta pra gente, Perni, como foi ter escolhido inovar realmente, né? No primeiro ano de residência da medicina esportiva, como foi isso? Conta pra gente e obrigado pela presença. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado especial para o Noel, pelo convite também, como ele falou, meu calorinho de primeiro ano. Mas é sempre um prazer. E essas coisas e é uma delícia, né? Essas coisas de faculdade e de tempos e de valores que a gente conhece da pessoa ao longo dos anos, eles não se perdem, né? Tanto que a gente está aqui hoje conversando e discutindo um pouquinho sobre assuntos que nós gostamos, né? E melhor ainda. E realmente, assim, eu fui da primeira turma de residência médica de medicina esportiva, né? Obviamente a especialidade é mais antiga que isso, mas eu fui da primeira turma. A gente começou, eu acabei a faculdade, formei na Santa Casa, né? Como o Noel falou, onde a ortopedia é muito forte. E, e acabei fazendo, formei em 2006, e aí comecei a residência em 2007 e fiz na Unifesp. Eram poucos lugares que começaram, né, que tinham medicina esportiva na época. E realmente, para mim, assim, foi uma escolha bem natural. Na verdade, eu tava torcendo para que quando eu acabasse, quando eu me formasse, tivesse a residência. Se não fosse isso, eu não sabia muito bem o que fazer. Né? E eu tinha visto em alguns anos da faculdade mesmo, acho que no 4º, 5º ano, não me lembro bem, mas tiveram alguns eventos, né, do American College of Sports Medicine, teve o Team Physician, né, um curso de Team Physician que veio para o Brasil, com alguns módulos, assisti, acompanhei, adorei, e acabei tendo contato um pouquinho mais com a área, e eu lembro que nesse congresso, nesse evento, me falaram que a residência estava para ser aberta. Eu falei, opa, já estava lá no 4º, 5º ano da faculdade, falei, opa, talvez venha uma coisa boa por aí, né? Sempre gostei pensando na parte médica, né? Sempre gostei de ortopedia, sempre gostei de fisiatria, mas gostava de clínica, nunca foi minha praia cirurgia, né? Como a gente fala muito, né? Acho que é uma das principais divisões aí para você definir se você quer, tá bom, quero mexer com esporte. Quero cara clínica ou cirúrgica? Se quiser a clínica, medicina esportiva pode ser um bom caminho. Né? Se quiser a cirúrgica, provavelmente a ortopedia vai ser um caminho ainda melhor. Né? Então, quando eu acabei a faculdade, vi que abriu a residência e era o que eu queria fazer. Né? Prestei algumas outras áreas, né, que eu achava que eu tinha interesse também, mas o que eu queria mesmo era a medicina esportiva e realmente, assim, dá medo ser a primeira turma, mas ao mesmo tempo é um privilégio,
né? Porque você tem a oportunidade de moldar e construir a residência junto com os seus pares e junto com os chefes, os coordenadores, porque você é a única referência, né? Você vai rodando nos estágios que foram idealizados para você, né? Cumprindo o cargo horário do MEC e tudo mais, e tentando dar um feedback para o pessoal de, ó, esse estágio tá legal, esse não tá legal. Putz, esse aqui, medicina esportiva, já tá começando, né? O pessoal não sabe muito bem o que fazer com a gente, né? E a gente, vai, aos poucos, foi buscando pessoas que gostavam de esporte nas áreas, né? Em cada área que nós passávamos na residência, e vendo sinergia e conhecendo um pouquinho mais. E ainda hoje, né? Acho que quando a gente acaba a residência de medicina esportiva, muitas outras áreas, acho que como ortopedia, muitas vezes, você tem um caminho pré-definido, né? Você tem, putz, geralmente, eu vou acompanhar um outro profissional, uma pessoa que você respeita, que você gosta, eu vou ficar junto com ele um tempo, me aprofundar, vou acompanhar algum serviço. Na medicina esportiva a gente não tinha isso, né? E eu lembro que foi, acho que minha primeira palestrinha em congresso, era um congresso brasileiro de medicina esportiva, e era justamente esse o tema, né? Bom, como que foi a residência e quais são os próximos passos, né? E eu lembro que desde aquela época eu falava, o pessoal falava, o que você vai fazer agora? Eu falava, a mesma coisa que eu comecei fazendo 3 anos atrás. Eu vou fazer o que eu gosto, né? Estou seguindo esse caminho, vamos ver o que vai aparecer na frente. E, e vou fazer qualquer coisa. Vou seguir oportunidades e vou desbravar o que a gente tem que fazer. Porque no final das contas, como é que começou a ortopedia? Como é que começou a radiologia, né? E hoje pega a ortopedia que você divide, se precisar isso em joelho, em ombro, cotovelo, quadril, tudo. Provavelmente quando começou era uma ortopedia só, né? Para a gente, a sensação, para mim, era justamente a mesma. Tá bom, me formei médico do esporte. Provavelmente vou me aprofundar em algumas áreas, e a gente vai acabar tocando nesses assuntos aqui. Outros vão se aprofundando em outras áreas, e cada um, no final das contas, muitos de nós atuam em frentes diferentes. Então, Legal. para mim foi uma alegria, na verdade, começar assim. Muito bacana, Ricardo. Muito legal conhecer sua história. E agora que você já falou um pouco das áreas, não sei se você considera que você aprofundou nessa área, mas uma coisa que a gente viu de você, que a gente ficou muito curioso, foi a questão do esportes, né? E daí hoje acho que é aquela questão que a gente é mais ou menos da mesma idade, acho, Ricardo, mas o Bruno e o Matheus são mais novos aqui, e eu acho que o jeito que a nossa geração encara os esportes, que a geração deles encara, é um pouco diferente, né? A gente tá vendo meio como videogame, né? Eu tava puxando aqui uns dados, e eu estava vendo que, segundo um levantamento, em 2021, a indústria de esportes passou de US$ 1 bilhão de faturamento no mundo. É esperado que em 2024 isso quase aumente 60%, chegue a 1,6 bilhões. E em 2019, desculpa, a final do campeonato de League of Legends teve quase 100 milhões de telespectadores durante a partida. Então, uma coisa muito impressionante, né? Então, isso aqui é Quase super a sério. audiência do Muito Além do Gesto. Quase Né? a audiência da nossa audiência, que tá pau a pau. Tá quase. E daí isso até me lembra aquela propaganda da ESPN, que era aquele negócio do esportes. É esporte, não é esporte, que eu achava muito engraçada que tinha. E conta pra gente, como você foi parar nesse mundo e o que você tem achado, como é que tem sido essa questão de ser médico de esportes? Cara, então, foi um caminho que eu não sabia que ia trilhar, né? Nem como você falou, acho que a gente deve ter se formado mais ou menos na mesma época, deve ter mais ou menos a mesma idade. Eu tô com meus 42 aqui, tá? Tamo junto, tô com 41 mês que vem. Tamo junto, tamo bem. Mas assim, eu nunca nem imaginei. Eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei de fazer esporte. O que eu fazia na minha infância? Eu fazia esportes e jogava videogame. É o que eu me divertia fazendo. Eu adorava competir, adorava fazer coisas. Foi o que eu segui fazendo na faculdade também, parte esportiva bem forte, e foi também o que me levou a fazer medicina esportiva. E no final das contas, eu acho que nesses caminhos como é que fui parar no esportes, né? Como é que fui entrar nesse negócio? Acho que do mesmo jeito que eu entrei em medicina esportiva, quando eu acabei a medicina esportiva, apareceu uma outra oportunidade que eu falei, putz, pode ser interessante, que foi me aprofundar em concussão cerebral, em traumas de cabeça no esporte. Né, acabei morando fora, acabei ficando em Pittsburgh, que é o berço disso, né, na parte esportiva, onde eles começaram todo, tem até um filme, né, que é do Will Smith, né, o Will Smith, Um Homem entre Gigantes, né, putz, muito legal. Em inglês o filme chama Concussion, né, mas em português, já se colocar concussão no filme, ninguém nem vai assistir. E eu fiquei nesse serviço, fiquei conhecendo a parte de concussão,
e como é que faz as avaliações clínicas, etc. E uma das coisas que eles fazem para a concussão são testes cognitivos computadorizados. Então, testes de... Ela não aparece, né, em ressonância, em tomografia, é tudo normal. Então, uma maneira que eles tinham para diagnosticar, e que usam até hoje, são testes cognitivos computadorizados, que medem atenção, reflexo, memória, tomada de decisão, e por conta disso, né, por causa dessa busca por esse aprendizado dessas tecnologias, né, de como que a gente mede essas coisas, por que que a gente mede em pacientes com concussão, né, a gente acaba levando para a parte de performance, né, então, pô, será que um cara tem uma atenção melhor, ou reflexo melhor, será que ele performa melhor na modalidade dele, ou depende da modalidade, né, será que um treino físico junto com cognitivo pode ser interessante, né, será que vale a pena ter esse foco, né, e muitos amigos, pessoal da área de esportiva mesmo, né, putz, você acaba conhecendo muita gente, né, tanto, trabalhei muitos anos com futebol, em clubes grandes, eu trabalhei, tive algumas convocações de algumas seleções, e você acaba, tipo, Olimpíada, Pan-Americano, tudo, umas coisas bem legais, que para quem gosta de esporte é uma delícia, e nesses caminhos acabei conhecendo algumas pessoas especificamente um físio, que é o Ricardo Takahashi, que é de tênis, né, cara fantástico da parte de tênis, tá há muitos anos na área, né, e ele me apresentou o Victor Kenji, né, por conta dessa parte de que eu fazia dos testes cognitivos, a gente começou a usar um pouquinho no tênis, e ele falou, pô, tem um fisioterapeuta que você tem que conhecer, que é o Victor Kenji, que é um dos fisioterapeutas pioneiros na parte de esportes, né. Comecei a conversar com o Victor, a gente ensaiou alguns trabalhinhos juntos lá atrás, algumas coisas deram certo, outras nem tanto, mas aí no final das contas, quando veio uma equipe, quando veio um time que estava interessado em realmente ter uma equipe, né, de saúde e performance, ele acabou falando comigo, a gente acabou montando o projeto e foi assim que a gente entrou, né, pensando na parte de saúde e performance como equipe, que honestamente hoje são pouquíssimas equipes aqui no Brasil que tem, para não falar nenhuma, né, assim, é difícil ter isso, pelo menos integrado, mas o desafio era levar a parte de esportes tradicionais, a parte de performance, né, de esportes tradicionais para o meio de esportes, né, e como que a gente faz isso no dia a dia. Ô, Perni, pensando no que você falou, que você foi o primeiro ano da residência, já concluí, depois de tudo isso que você falou, que você não teve R+, né? Então já é uma coisa Não boa, tive. né? Que você não teve Ou, R+, né? ou eu Então, tive um monte, né, Noel? Porque eu passava em todas as áreas tinham R+, eu obedecia você a teve... todas. Mas assim, pensar positivo, você não teve R+, né? Mas por que eu falei do R+? Porque às vezes o R+, sempre tem aquele negócio de pegar no pé, né? Um pouco de aquele bullying positivo, a gente espera, ou às vezes negativo. E você, como médico de esporte, pô, sempre foi um cara muito tradicional, né? Pô, você corria pra caramba, fazia esporte, jogava isso, jogava aquilo. E nesse meio, as pessoas são meio que, entre aspas, adeptas da mesma rotina, talvez, né? Uhum. Como é que foi? Será que algum médico do esporte falou, não é possível que o Perninho vai virar médico do esporte? Será que é legal ele se envolver com isso? Não? Teve algum preconceito aí da área, sem citar nomes, viu? Se quiser citar, pode citar, mas tô brincando. Não, Mas cara, teve alguma coisa diferente? Cara, tem algumas coisas até, assim, porque o pessoal realmente perguntava, né? E aí, mas o que que você vai fazer? Você vai trabalhar com o quê? Você vai ficar onde, né? Vai para clube? Pô, mas você não gosta muito de futebol? E é futebol que o pessoal trabalha? E realmente, trabalhei muitos anos de futebol, eu gosto de performance, eu adoro performance, independente da modalidade, né? E eu lembro até, putz, eu lembro, putz, jantando com umas pessoas, eu lembro que um deles na época era o Runco, né, que era o Luiz Runco, que era na época era médico da seleção de futebol, tudo, que era principal, e eu lembro, eu estava na R1, né, e aí eu lembro, no dia a dia, o pessoal, a gente rodava nas áreas, ninguém sabia muito bem o que fazer com a gente, realmente. Eu falei, o que você vai fazer? A gente vai ao médico do esporte, ele é clínico, ele é ortopedista. Na clínica a gente era ortopedista. Não, ele é ortopedista. Não sou ortopedista. Aí quando eu tava na ortopedia, não, ele é clínico. Putz, tá bom, né? Muito bom. Mas eu lembro assim, né, cara, quando eu tava jantando, e aí eu lembro o Runco, né, eu lembro uma das pessoas que estava lá jantando com a gente, putz, e eu, honestamente, eu não lembro de quem que era ortopedista e acho que tá fora do país hoje, acho que eu não sei se está atuando na área médica hoje,
Mas, cara, eu lembro que ele falando, medicina esportiva, isso aí não serve para nada, né? Não vai adiantar, não vai ser usado em nenhum lugar, e não sei o que. Começou a falar, eu lembro pensando, eu falo, cara, acho que ele não tem a mínima ideia do que a gente pode fazer, o que a gente faz e como que é a nossa rotina, que não é só a parte ortopédica, tem muito mais, além disso, né? Nós fazemos a parte de ortopedia, mas somos limitados, obviamente, dentro da ortopedia, né? Não vou operar ninguém, nunca vou ser tão bom quanto um especialista de joelho, quanto um especialista de quadril, tudo, mas, teoricamente, dentro das modalidades que eu trabalho, eu preciso saber o que a gente vai diagnosticar. Né? Eu lembro ele falando isso, eu falei, caramba, tipo, é um cara que já está na área, que está atuando no esporte, e tá falando isso e com uma visão completamente fechada, e aí em contrapartida tava o Ronco na frente falando não, tipo, medicina esportiva, eu não vou, são poucos anos para esses caras se formarem e estarem dentro dos clubes e estarem atuando em diversas áreas ou não só em clubes e, pô, eu lembro que na época eu vi disso, né, além das pessoas que conviviam conosco, né, mas de pessoas positivas que estavam nesse meio. Mas de um cara, né, do patamar dele, na ocasião, falando isso, eu falei, putz, o cara já rodou bastante, o cara entende de esporte, o cara sabe de alto rendimento, né, ele sabe como que é a rotina do clube. Se ele tá falando isso, tem total caminho, muitos caminhos e possibilidades, né. E realmente, hoje, acho que vocês conversaram com o Malhoca, por exemplo, putz, tem diversos outros, se a gente pegar os clubes grandes de futebol, por exemplo, a grande maioria deles hoje tem um médico do esporte que fez residência médica de medicina esportiva. Então tem coisas positivas e coisas negativas. E realmente, assim, não tinha R+, e a gente só tinha R- depois. Legal. Boa, boa. E você sabe, Ricardo, é muito legal ver que você está falando isso sobre o Runco, né? Porque isso mostra como essa questão de a pessoa ter uma mente aberta, uma cabeça que, assim, que vê as novidades e encara de maneira positiva, não tem a ver com idade, né? Então, você tá de uma pessoa que já era estabelecida, mais velha, e que olhou e falou, Uhum. pô, puta negócio legal, vai dar certo. E alguém aí que a gente não sabe quem que é, parece que era um cara mais novo e que não Sim, sim. aceitou, né? Isso é super interessante. E daí, entrando um pouquinho mais, então, acho que você sabe que a gente tem muito da nossa audiência aqui, é a galera acadêmica, que ainda está Uhum. escolhendo especialidade, que está aqui tendo contato com ortopedia. A gente recebe muita pergunta dos nossos ouvintes, meio assim, eu tenho dúvida entre medicina do esporte, entre ortopedia. E fala um pouquinho da sua rotina, então, como é que é? Quanto tempo quantos dias da semana você fica no clube, realmente ali em contato direto com o atleta? Você tem Uhum. consultório Uhum. também? Quantas viagens você faz? Fala um pouquinho mais da sua Tá. rotina pra gente. Fala um pouquinho e fala um pouquinho das mudanças também, né? Legal. Assim, como eu falei, eu fiquei, putz, desde que eu acabei a residência, na verdade, desde o R3 praticamente, eu estava dentro de clube de futebol e fiquei por praticamente, putz, desde 2009 até o ano passado, dentro de clube de futebol. Trabalhei no Desportivo Brasil, que era um clube de formação base, e hoje é chinês, que é do Shandong Lentashan. Então, aí já aparecem algumas oportunidades, né? Fui para, cara, você viaja com o time, você foi para a China algumas vezes para acompanhar a equipe e oportunidade de ver como é lá. Depois, agora, eu estava trabalhando no Red Bull Bragantino, né? Então, estava profissional no Red Bull, então peguei boa parte da pandemia lá, né? E a minha rotina no futebol é sempre isso: você está presente no clube, uma pontinha da rotina é o jogo, né? É você estar na beira do gramado, no jogo, na adrenalina ali. A maior parte é você construindo aquele momento. Né? Então, a maior parte, para mim, da medicina esportiva era organizar o departamento médico. Tá bom, o que a gente vai fazer de avaliação inicial? Como é que a gente vai montar os protocolos? Putz, teve uma lesão no treino, como é que a gente vai tratar? Como é que a gente vai fazer essa evolução? Como que a gente vai conduzir? Como é que a gente vai responder a pergunta, e aí, doutor, quanto tempo para ele voltar? A Né? mais difícil. Exato, exato. E aí você percebe que você não consegue responder sozinho. Você precisa de pessoas em volta para fazer isso com você. Precisa estar junto com a físio, precisa estar junto com a preparação física, com todo mundo. Quanto mais juntinho tiver com a psicologia, com todo mundo, mais assertivas essas respostas vão ser. Então, a minha rotina há muitos anos foi ir para clube de futebol, e eu viajava muito, né, para Bragança e para Aeroporto Feliz, do esportivo, né, muitos anos assim, bate e volta, né, então estrada direto, pelo menos 3 a 4 vezes por semana, né, cheguei a trabalhar uma época também no feminino do Santos, né, e acabava emendando, ia para lá, né, direto, né, e acabava tinha em paralelo isso, tinha consultório. Eu honestamente nunca me dediquei tanto para consultório,
por opção e porque essas coisas inviabilizavam para mim muito, né? Porque pega no Red Bull, né? A gente fazia 3 a 4 bate-voltas lá por semana. E na época de pandemia, a gente montou todo o protocolo para Covid e tudo, que não trabalhou, mas foi legal para caramba construir isso, né? Foi o primeiro clube a ser homologado, liberado pela prefeitura e governo, tudo a voltar a treinar, e acho que muito por causa desse protocolo que nós montamos e fomos atualizando, né? Mas a rotina você viaja jogo quarta-feira, você viaja na segunda, na terça, você volta na quinta, na sexta, como é que você vai, isso, jogo Brasil, jogo fora, como é que você vai tocar consultório assim, né? Como é que você vai manter uma rotina, né? E junto com isso tudo, convocações. Aí tem, putz, convocação de seleção feminina de futebol, pan-americana, aí você fica um mês inteiro fora. Ou se não ia para a China, ficava um mês inteiro fora. Ou se não, sei lá, convocação, fase de treinamento, vai para Granja Comari ou vai para outros lugares, que é uma delícia, é legal pra caramba, adoro, né? Mas você viaja muito, você não consegue ter uma rotina no final das contas aqui, né? E aí, para completar, eu me esportiva serviu para eu conhecer minha esposa, né? Ela é atleta do Santos, ela joga profissional futebol no Santos. E aí ficava eu viajando e ela viajando pra caramba, né? A gente coincidia os finais de semana que nós nos víamos, né? E aí também, aí eu comecei a parar, falei, tá bom, putz, já viajei bastante, já fui para muita coisa legal, já tive muito essa rotina, mas eu falei, putz, para aproveitar que estão aparecendo oportunidades legais, estão aparecendo muita coisa e daqui a um tempo isso não vai aparecer mais. Falei, eu acho que já deixa eu mudar um pouquinho meus caminhos, deixa eu voltar a ficar um pouco mais em São Paulo e focar em algumas outras coisas, né? Tanto um pouco de consultório, focar na parte de concussão realmente, que pouquíssimas pessoas trabalham com isso, e realmente na parte de esportes. Apareceu a oportunidade, eu sempre tive vontade de atuar nisso, e hoje estou no clube. Então, a minha rotina hoje, fico dentro do clube de esportes, né? Então, fico presencial lá ou à distância. Obviamente, não tem emergências, igual a gente está acostumado à beira de campo, né? É diferente a rotina. Eu estou também na New On, né? Que é a parte da Prevent Senior voltada para esporte, né? Que eles montaram, é super recente, estão super convidados para conhecer também. E honestamente montaram uma estrutura que eu não conheço, acho que na América Latina, ou uma estrutura tão boa quanto, em termos de treinamento, avaliações, tá muito legal. Permaneço um dia na semana, eu tô lá, e aí rotina clínica de medicina esportiva, né, ambulatorial, tudo, e acompanhando o treino da galera, né, vendo melhorar a performance, saúde, etc. Consultório, e dou muita aula em pós-graduação, essas coisas. Então, rotina é bem... Não tem rotina, né? Assim, no final das contas, você acaba indo para lá e para cá. Eu gosto. Perni, acho que o Matheus tem uma pergunta, mas antes só explica um pouco para a gente, para os ortopedistas ignorantes, esportes, né? Você fica no clube, então eles são todos gamers, eles são focados para fazer da parte olímpica mesmo, que é uma competição profissional. O quanto disso que você foca em saúde mental, o quanto que é performance mesmo, que eu sei que é uma coisa que se fala muito, entendeu? Comenta um pouquinho aí com detalhes aí, porque isso é uma coisa bem diferente, né? Sim, sim, cara, e é bem legal, assim, porque na parte de esportes, hoje, né, quem que domina, entre aspas, o mercado, quem são os reis no mercado de esportes? É psicólogo, né, e muito com razão, né, também de acreditarem, de todos acreditarem no meio, que, putz, não, é atenção, é memória, é concentração, é ficar atento, é mental, então o jogo é mental. E no fundo, quando a gente começa a prestar atenção, não ele mas não é só isso, né? Então, nós começa algumas coisinhas, né? Então, eu estou hoje num time que chama Liberty, né? Nós já tivemos, agora está com menos, mas tivemos 7 lines, que são como se fossem 7 modalidades diferentes. Então, nós temos modalidades, tínhamos, né? Agora está com Wild Rift, né? Então nós tínhamos o Free Fire, que era celular, e o Wild Rift, que é celular. O Wild Rift é o League of Legends, né? Só que para celular. Então ambos mobile, né? Aí nós temos, né, o Valorant masculino, o Valorant feminino, e tinha Counter-Strike masculino e feminino. Todos esses são jogos de tiro, né? Então são FPS, né? First Person Shooter, né?
Então, são esses jogos. E tem o League of Legends, que é um MOBA, né? Que são 5 contra 5, conseguindo recursos na tela, né? E se enfrentando de acordo com a evolução dos personagens e assim por diante. E todos esses têm características diferentes de jogo, né, e de treinamento, muitas vezes, até de postura, de lesões, né. Então, pega os jogadores de mobile, o tempo inteiro, dedo, né, postura ruim para frente, ou senta de qualquer jeito na cadeira, cotovelo apoiado, e esse movimento o tempo inteiro. Pega jogadores de League of Legends, eles clicam muito, né? Mais de 400 vezes por minuto, às vezes, cara. A quantidade de cliques que eles fazem é um absurdo. Eles vão clicando para o personagem andando de uma maneira mais precisa, né? E o FPS, os de tiro, é muito movimento de punho, e dependendo da sensibilidade que eles usam o mouse, essas coisas, tem movimento de remada, movimentos mais amplos. Então, ou você faz movimento curtinho, ou você faz movimento com movimento assim completo, né? Então, acaba tendo dor em punho, dor em extensor, sensor de polegares, sensor de indicadores, dor de cotovelo, ombro, lombar, tudo isso. E aí, quando você entra com a parte de medicina esportiva, pensando em exercício e saúde, e aí a gente agrega, tem fisioterapeuta, tem preparador físico, né? Tem nutricionista, tem psicólogo, tem toda uma equipe para isso. Putz, essas queixas musculares de dores e tudo, zero. Melhora muito. É tudo muita lesão por esforço repetitivo, né? E o maior medo da galera gamer que é uma carreira, né? São atletas de esportes, jogadores, e tem os contratos deles são semelhantes a contratos de futebol, tá? Em termos de legislação, tudo contratado, tudo bonitinho, considerado atleta. Para eles, o terror é tendinite, né? E aí você fala, pô, tendinite. Nas outras modalidades, quando é uma tendinite, a maioria das vezes você fala, não, tendinite, tá tranquilo, vamos reabilitar e Só bora. uma tendinite. A Exato, tendinite é a lesão do LCA deles, né? Do futebol, exato, né? Tipo... exato. Mas é engraçado. E a minha parte é cuidar da saúde dessas pessoas e ajudar a estruturar treinamento por causa do meu background de medicina esportiva e entender de estruturação de treinamento, fisiologia do exercício e assim por diante. Eu conto um pouquinho para vocês daqui a pouquinho. Ricardo, a minha geração foi uma geração que cresceu com os esportes, né? Mas não eram chamados assim. Eram chamados de joguinhos, sei lá, um jogo de futebol, um jogo aleatório. E conforme foi passando o tempo, foi percebendo que criou um mercado em cima disso, né? E foram se profissionalizando, foi ganhando seriedade. Hoje tem atletas, hoje tem pessoas que preferiam fazer muito mais isso, ter continuado nos jogos do que ter feito medicina. Mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre como que foi isso, que você pegou acho que um pouco mais do início, como que foi essa crescente de seriedade do trabalho do médico dentro do eSports. E também eu li uma matéria falando sobre uma competição de Valorant, que acho que vocês ganharam, né? A equipe brasileira ganhou na Alemanha. Se você pudesse comentar um pouco. Cara, bem legal também. Assim, como o Léo falou, eu fui um dos primeiros a fazer residência de medicina esportiva. Aí eu fui um dos primeiros a inventar de trabalhar com concussão. E aí acho que eu fui efetivamente o primeiro médico que está dentro de equipe de esportes aqui no Brasil, né? Isso, inovador. e assim, cara, ou sei lá, vai desbravando, você não tem nada que fazer, vai lá arranjar um desafio para você e vai feliz. Mas eu adoro, cara, eu sou muito motivado assim, né? E assim, são pouquíssimas outras organizações que têm médico do esporte, tem muito médico que fica trabalhando à distância às vezes, né? Mas são pouquíssimos, assim, não dá para contar nos dedos, né? Realmente, assim, o público de esportes, quem são os jogadores, muitas vezes são perfis diferentes, né? Então, muitas vezes são pessoas que largaram a faculdade para estar lá, né? Então, o cara estava fazendo direito, largou, falou, é isso que eu quero para minha vida, é isso daqui. Cara que estava fazendo engenharia química, tem N exemplos lá, cara que fez engenharia, trabalhou com engenharia, de repente se achou nos esportes, né? Então, tem galera de variadas idades, né? Tem uma galera de geração nova que vem crescendo, então nós temos jogadores de 15 anos até, e vão construindo isso e conciliando com escola, né? Porque a rotina é uma rotina de atleta mesmo, né? A gente faz, pelo menos nós lá na Liberty, nós fazemos, né?
a gente pede para acordar mais cedo. Se deixar, os caras vai na madrugada e vai jogando, né? Por mais que sejam treinos, vai jogando. E a gente fala, não, né, galera, ó, tem que acordar cedo, precisa fazer exercício físico, tem a parte de fisioterapia, de parte preventiva, ó, tem horário na semana, ou grupo ou individual com psicóloga, tem nutricionista para ajustando, dietas, né? Para o bem-estar e para quem tiver algum outro objetivo, né? Putz, um objetivo estético ou objetivos de performance mesmo que a gente... tá bom, vamos entrar com uma cafeína para suplementar alguma coisa, vamos entrar com, sei lá, carboidrato energético, porque vale a pena, ou senão eles vão jogar e hoje as partidas são muito feitas para show e não para performance, então a gente apanha um pouquinho nessa rotina, até mesmo dos dias de campeonato, que às vezes ficam horas e horas esperando para jogar, né? E a gente fala, tá bom, vamos ter alimentos para eles lá com saúde, com os mais saudáveis, frutas, carboidratos, essas coisas todas para eles aguentarem para jogar bem, né? E no final das contas, assim, a gente acaba agregando, mas uma galera nova a sensação quando eu tô lá, assim, sabe quando tava futebol alguns anos atrás, que tava tudo começando, todo mundo, os treinadores são ex-jogadores, né, e são, né, porque não tem ninguém, é a galera que começou com isso e está continuando. A parte de treinamento, a gente está começando a pensar mais agora, não tem a estruturação muito definida, é como se fossem um monte de amistosos, né, como se estivesse fazendo amistoso todos os treinos, né, no final das contas, que sempre joga com alguma outra equipe, né, mas os campeonatos, tem campeonato, assim, eu acho que um ano de esportes equivale a uns 3, 4, talvez, em futebol, ou se não, por exemplo, em 2 anos de futebol. Em número de campeonato, tem tipo, 2 brasileiros ao mesmo no ano, depende da modalidade, tem como se fossem 2, 3 paulistas, né? Tem mais de um mundial, né? E um deles a gente conseguiu realmente no Valorant masculino e no Wild Rift, né? O Valorant masculino a gente conseguiu uma época ir para Berlim, né? Para a competição, né? Fomos super bem aqui, surpreendemos e fomos disputar mundial lá em Berlim, né? E aí lá batemos com conceitos de treino diferentes com os daqui e fomos mal, né? Não foi legal em termos de performance. E aí o Wild Rift, que é o do mobile, a gente foi para Singapura esse ano, né? E aí a gente fez todo o trabalho, tá bom, e como é que você se adapta ao fuso horário de Singapura? Quantos dias você precisa chegar antes? Como é que você vai cuidar da alimentação lá? Como é que você mantém a rotina? Né? E como é que você treina lá? Então a gente faz todo esse trabalho junto com eles, mas é super legal, super legal. Mas, Perni, conceitos de treino diferentes, você diz da parte técnica do jogo, do esporte, do tiro, tudo, ou conceitos de técnica, treino diferente, sei lá, do ponto de vista de reabilitação, da medicina esportiva? Não ficou claro, desculpa. Cara, desculpa, não fui claro mesmo, mas assim, conceitos de jogo diferentes, né? Lá, muitas vezes, igual a gente tem os conceitos de jogo no futebol, você pega o conceito de triangulação, de marcação e tudo isso, né? Conceitos básicos do jogador. Isso, a gente começou, lá na Liberty, a gente fez todo um trabalho cara, eu sentava com os técnicos e ficava pensando com eles, o que é importante no jogo? Quais são as características mais importantes? O que é... Porque não é força, não é agilidade, não é velocidade. Quais são as características mais importantes? É leitura de mapa? É mira? É você conhecer os mapas? É você saber jogar com todos os personagens? Né? O que é o conceito do jogo em si? Né? E lá fora, nesses jogos de tiro, muitas vezes eles conseguem treinar num patamar mais elevado por causa de internet e tudo, então eles têm um nível de jogo mais elevado. Então, alguns conceitos que eles têm de jogo são muito mais pré-estabelecidos do que nós. Né? Então, eles se adaptam muito rápido a situações diferentes, porque eles têm conceitos, eles sabem fazer a triangulação, eles sabem fazer tipo, marcação-pressão, coisa que para a gente, às vezes, não tem, né? A gente está um pouquinho atrás nisso, né? E então nesses aspectos são diferentes. Na parte física também tem diferença. Assim, tem alguns times lá fora, os caras têm academias enormes para eles e fazem rotina de treinamento. Acho que a Astralis é um dos principais, né? Um time europeu. Cara, a estrutura de treinamento que eles têm lá é brincadeira,
né? A gente na Liberty provavelmente vai ter do mesmo nível. Hoje a gente tenta oferecer, mas daqui a pouquinho com a estrutura feita, a gente vai ter um centro de treinamento como um centro de treinamento de futebol, só que de esportes, né? Para jogar, com academia, com alojamento para o pessoal, para todo mundo. E aí a gente consegue cuidar da parte física e também desenvolver mais parte técnica, tática e estruturação de treinamento dentro de jogo também. Cara, eu vou me Caramba. alongando, hein, gente? Vocês me Não, cortam, pelo amor tranquilo. de Deus. Cara, tá abrindo um mundo novo pra mim aqui, Ricardo. Eu tô meio tipo, caramba. Tô meio Mas surpreso. é muito louco, né? Muito louco. Eu tenho uma pergunta para você que, assim, com relação aos atletas, eu sei que, obviamente, é uma generalização, mas a maioria são sedentários, são caras que são meninas que gostam de atividade física. Quando você fala para eles, ó, precisa fazer um aeróbico, fazer uma musculação, os caras olham torto e falam, cara, deixa aqui jogando. Ou são pessoas que fazem. Eu queria saber um pouco mais sobre isso. E outra coisa que eu estava pensando, tem doping? Porque eu imagino que, assim, você tomar uma dessas drogas, tipo, sei lá, Ritalina, essas coisas, deve ajudar, imagino, né? Como é que funciona essa parte? Uhum. Cara, é assim, ó, tem dos dois. Tem muitos que não gostam de fazer atividade física, né? E tem muitos que gostam bastante e fazem, né? Mas a gente coloca como o motivo de nós fazermos atividade física e funcional, tudo, e a atividade física é integrada com a parte de cognitiva, né? Então faz treino físico junto com treino de memória, junto com treino de reflexo, junto com treino de atenção. Você não faz treino físico e faz uma tarefa no computador, né? Em fadiga. A gente vai brincando com essas coisas, né? Para estar próximo da realidade deles, né? Então a gente vai fazendo isso, eles acabam no final das contas, a gente acabou. Tinha alguns que já faziam, tinha alguns que não gostavam e começaram a fazer, e começaram a perceber que, putz, eu tô ficando sem dor, né? Eu tô melhorando. E começam a ver alguns jogadores, pega um Fallen, por exemplo, que é um jogador de Counter-Strike brasileiro super conhecido, top mundial, conversas até com ele falando, pô, se eu soubesse que ele tá com 30 anos agora, se eu não me engano, e tá jogando em alto nível. Mas, cara, tem dores, né? Ele fala, pô, se eu soubesse que era tão importante eu treinar a parte física antes, eu tinha treinado, né? E estava melhorando. Então, quando eles pegam esses exemplos positivos, cara, vai super bem. E eles pegam rotina para treino, vai super bem. A gente acaba... É o momento de descontração deles, né? Mas tem alguns, obviamente, que a gente precisa adaptar um pouquinho o treino, tudo, mas em geral, aquele estereótipo que a gente realmente tem, putz, é o cara que tá lá fechado no escuro só jogando, cara, é o trabalho deles, né? Eles ficam tanto tempo no computador quanto às vezes nós ficamos no dia a dia. Pega um advogado, pega nós médicos, a gente fica no consultório sentado o dia inteiro atendendo e a gente fica sentado o dia inteiro na frente do computador. Né? Então, tem coisas que são E, próximas, assim. Penny, como você é um cara que sempre fez muita atividade física, você jogou todos esses jogos? Teve algum que você gosta, que você começou a jogar, que você começou a praticar? Você joga contra E eles? Como é que é? fazendo Muito difícil. a favor, você Não perde dá, cara. tudo, tipo, pô, eu tô imaginando, sei lá. E Cara, assim, pensando uma coisa mais reflexiva aí que você pode defender ou não defender o esporte, obviamente você vai defender, né, uma vez que uhum, você tem um conflito aí, que você trabalha lá, uhum, você é uhum. médico deles e vive um universo novo. Acho que o COI, né, sempre critica que eles acham que os gamers, jogos eletrônicos, têm que incentivar a atividade física para Uhum, uhum, entrar no debate de virar um esporte olímpico, né? uhum, Lógico que a gente uhum. está bastante longe disso, mas para onde você acha que vai esse debate, né? Eu acho que a gente tem que começar a falar disso, né? Eu não sei por onde começar, mas eu queria ouvir sua opinião em relação a isso. É bem legal, assim, porque é um debate constante e junta com a pergunta do Leandro, né, da parte de doping, né, porque, assim, como é que acontece, né, nos esportes, nas competições, né, você tem uma publisher, que é a empresa que fez o jogo, né, que construiu o jogo, e ela é dona dos direitos autorais, ela pode fazer atualizações, ela pode fazer patches de correção, ela pode lançar roupinhas, skins novas, ela pode melhorar personagens, pode piorar personagens do jeito que ela quiser, né, e ela pode falar quem pode jogar o jogo dela, né, é só quem comprar, não é acesso gratuito,
A gente vai organizar, mas campeonatos só nós organizamos, a gente não libera para ninguém mais organizar, né? Então a gente organiza o campeonato, a gente faz a transmissão do campeonato, então a gente é a FIFA, né? Que a gente organiza a regra do jogo, a gente é a ESPN, que vai transmitir, né? Só que o jogo é nosso, se eu quiser tirar do ar, eu tiro a hora que eu quiser, né? Então você tem o Counter-Strike, você tem uma empresa que constrói. Esses outros, League of Legends, Valorant, são todos da Riot Games, que eles que organizam os campeonatos, que são os campeonatos que realmente... Counter-Strike também, alguns, mas esses do mais conhecido, pega os League of Legends, pô, enche estádio, né? Teve agora a final do brasileiro, foi no ginásio de Ibirapuera. Lotado o ginásio de Ibirapuera. Lotado, 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 lotado. Que doideira. E assim, os 5 jogando, 5 contra 5, telão em cima, né? E é show, assim, é um absurdo, é a coisa mais linda, assim, né? E então cada um tem a sua organização e as suas regras, né? Hoje não tem doping, tá? Justamente porque não tem uma entidade que vai fiscalizar isso, né? Tem algumas pessoas que estão estimulando a ter, né? Porque realmente é coisa de atenção, de foco, teoricamente pode melhorar a performance, né? Mas não tem uma entidade responsável por isso e não tem órgãos esportivos responsáveis. E aí bate também na parte de Jogos Olímpicos, né? Como é que você vai organizar uma Olimpíada com empresas diferentes, com regras que elas mesmas constroem? Talvez em algum momento tenha uma simultaneidade de modalidades em algum local, né? Tipo, sei lá, alguns jogos assim. Mas é muito difícil. É muito difícil. Mas você não acredita que isso vai rolar, cara? Porque como as pessoas, essa nova geração está vindo tão envolvente como você está falando, eu não sei, talvez daqui a 20 anos vai ter uma partida de esporte na Olimpíada que vai ter maior audiência que sei lá, um futebol, um basquete, estou viajando, ou Não, quem acho que sabe, né? é uma atualidade, na verdade. Isso já acontece. Eles têm mais audiência que bate NBA, sabe? De audiência, Tô me assim. sentindo um velho agora É. Eu também falando. tô sentindo meio velho nessa coisa. Essa coisa tá foda. Eu também, fiquem Ricardo, tranquilos que eu também. Eu mas me sou fala um uma velho, né? coisa. Os caras falam, você é muito velho. Pô, tô aqui. Ricardo, mas me fala uma coisa. Você falou que não tem, Cacete. não tem uma regulamentação, mas você ouve, assim, de atletas que falam, aquela equipe lá os caras tomam. Você acha que é uma coisa difundida no esporte, esses medicamentos, ou você acha que não? Ou se for uma coisa muito esporádica? Cara, eu não vejo, tá? Não Pelo vê. menos eu não vejo eles comentando. Óbvio, a gente não sabe, né? Mas eu acho que até o fato de não tem tantas pessoas especialistas nessas áreas atuando e tipo, tanto médicos quanto profissionais que têm esses acessos, tudo, tem pouca gente, mas óbvio, né, performance é mundo que vale milhões, né, vale uma grana, assim, tipo, tem contratações que são contratações de nível jogadores, acho que teve agora essa notícia, acho que alguns, foi 2 milhões, 3 milhões, é uma das mais caras do Brasil aqui interna, né, acho que foi de Counter-Strike, se não me engano, saiu esses dias. Mas tem passes aí de League of Legends ou outros de tiro, putz, milhões, né, em contratação, esses caras lá fora. E assim, a rotina deles, muitos, é ficar tomando energético até a tampa e jogar, né? E isso é um passinho para você, cara, estimulantes e remédio para concentração e etc. Ah, Perni, duas perguntas. Uma que você fugiu, tá? Qual esporte que você Eu volto, joga? Esporte. eu volto. Não, de esporte. Joga Counter, você joga League of Legends, tem que escolher um, meu, para falar aqui pra gente. E em épocas de luva de pedreiro, né? No qual os grandes influenciadores são afetados pela sua saúde mental. Ó, tô atualizado, hein, Leandro? Falando aqui, ó, trocando salve vem no Twitter. Mas você viu no Instagram do Ricardo Amorim, não vai me enganar, não. Foda, é as fontes que a gente Cara, tem, né? Luva de Pedreiro, ele tava na final do League of Legends no final de semana, ele tava lá, cara. Ele foi Ele lá. tava A lá. galera. Caramba, Muito legal. caramba, que doido. Mas eu citei ele perguntando, tipo, você já viu algum desses atletas, né? Porque eles são atletas. Algum desses atletas tendo algum
burnout, algum episódio agudo de, porra, porque é uma puta pressão, né? E é tela o tempo inteiro, puta, é muito dinheiro, sei lá. Cara, tem também, não, assim, primeiro, né, só o que eu jogo, né, que eu gosto. Cara, não dá pra jogar com eles, né, dá pra jogar outros jogos, porque o nível é muito diferente. Imagina a gente jogando futebol. Se eu jogasse bem futebol, sou horroroso jogando bola. Quem joga é a mulher, a esposa. Cara, tipo, é igual você jogar com jogadores, você entrar num time profissional, numa seleção, e você tá jogando com eles. O nível é anos-luz na frente, muitas vezes, né? Pelo menos para mim, né? Eu gostava de jogar muito Counter-Strike, só que eu jogava, tipo, 20 anos lá atrás, de ir em Lan House, de brincar, tudo. Agora, o jogo, muita coisa é semelhante, mas, cara, você vai jogar em alto rendimento, você tem que saber usar algumas armas, você tem que saber jogar algumas granadas específicas em lugares específicos, porque ali é um ponto que vai cegar o adversário. Cara, você começa a ter essas coisas, eu não faço ideia. Mas eu gosto, eu jogo um outro de tiro que chama Destiny, que é o Destiny 2 que eu gosto, jogo no computador. Como eu trabalho com isso, eu tive a desculpa para comprar um PC gamer para mim, né? Aí eu falei em casa, eu falei, ó, amor, eu preciso ter um desse, eu preciso ter para entender Uma como é que boa é o dia desculpa. a dia deles. A gente não vai E mostrar pra aí, ela não essa parte, tá? por favor, essa parte a gente corta. Mas Mas esse é um joguinho que eu jogo que é de tiro mas esse não tem campeonato. Mas isso aí dá para brincar, dá para brincar legal. Mas no jogo deles, até para mim hoje, eu fiquei jogando videogame, né, com jogo de tiro por muito tempo. Então, para jogar com mouse no computador é muito diferente. A velocidade é outra, gira mais rápido, tudo, e é melhor para você pensar em resultado. Mas eu tenho muita dificuldade. Eu preciso de um bom tempo de adaptação para fazer isso. Eu simplesmente não consigo. Mas Manda aí. não, vai lá. E aí era dessa lesão, né? Se você já viu alguma lesão Sim. aguda, se você já viu alguém tendo E, sei lá, um surto, cara, algum burnout. tem histórias assim, sabe? Tem jogador que se aposentou, um dos melhores jogadores do mundo, que era considerado que é o Uzi, que é de League of Legends, ele se aposentou, tipo, com 22 anos, 23 anos, por causa de lesão ortopédica, lesão de ombro. Não aguentava mais de dor no ombro. Acho que se não me engano, ele é chinês. Cara, não aguentava mais de dor no ombro. Então, horas e horas de treino, movimentação, tudo. Se aposentou, tendinites e afins, né? E acaba, né? Às vezes tem uma dorzinha e compensa com outro gesto, o que acontece em atletas, né? Mesmo e assim, né, aquela diferença entre jogadores e atletas, né? Assim como atletas de modalidades profissionais, né, tem muitos que são jogadores, que não tem uma rotina regrada dedicada para isso, né? Quando é atleta, porque tem uma rotina, alimentação direitinho, sono adequado, tudo bonitinho e encara com seriedade tudo, o cara tem uma longevidade maior e melhor, né? Então a gente está meio num processo de tentar transformar esses jogadores também, né, em atletas, né? Porque realmente tem sobrecargas ortopédicas e tem lesões. Tem casos que eles falam de pessoas que começaram a parar de render, ou pararam de jogar, ou pararam de querer ver o jogo na frente porque não aguentava mais ficar com tempo de tela, né? E como se fosse um overtraining mesmo, e começa a perder rendimento ou muda de modalidade e fala, putz, eu não aguento mais, não aguento mais jogar competitivo, né? E porque realmente suga o negócio, é treino, eles ficam horas realmente fazendo isso, independente de ser a melhor opção ou não, tá? Eu acho que tem estratégias melhores para fazer e algumas coisinhas diferentes que dá para a gente colocar no treinamento. Mas tem meninos, meninas isso é uma coisa interessante, essa comparação de homens e mulheres, né? Tem modalidades que são mistas, tem umas que não são, e por que que o homem acaba indo, só parênteses disso, né? Homem tem modalidade masculina e feminina. Putz, mas por que não pode jogar junto, né? Realmente tem um nível de jogo muito diferente. Os meninos, hoje, a maioria vai muito melhor que as meninas, em geral, tá? E eu acho que é muito mais, opinião minha, muito mais por causa de número de pessoas jogando. Acho que tem muito mais homens do que mulheres. E acho que, sei lá, se tem 1 milhão de caras, tem 1.000 meninas. Eu acho que, no final das contas, acaba nivelando por conta disso. Acho que simplesmente é assim. Pelo menos hoje, é o meu pensamento.
Mas tem burnout em ambos os sexos, em todo mundo. Isso tem mesmo, cara. Que legal. Pô, Ricardo, estamos indo pros finalmente aqui, infelizmente, mas adorei o episódio, é um mundo muito novo, assim, é muito legal. E tenho certeza que, assim, no jeito que você foi o primeiro aí da primeira turma de medicina esportiva e que vem muita gente depois de você, tenho certeza que agora também que você, com esses movimentos de concussão, que é uma coisa tão importante, vieram outras pessoas, tenho certeza que vai ser o primeiro aí de muitos médicos de esportes. Eu tenho certeza que a gente vai estar abrindo os olhos aí para um pessoal, em breve você vai ter mais colegas aí nessa área. Muito legal, parabéns pela vanguarda. E agora, antes de a gente acabar o episódio, a gente tem uma tradição aqui de pedir uma recomendação de livro, podcast, filme, o que o convidado quiser, e para dar um tempo para pensar, a gente vai começar, pelo menos eu vou começar, daí Noel, Bruno, Matheus, me avisem se vocês tiverem recomendação. E a minha recomendação de hoje, na verdade, é um podcast de medicina esportiva, que é um podcast, medicina esportiva não, te conta uma história de esporte, que é o Legacy of Speed. O Legacy of Speed, ele é narrado pelo Malcolm Gladwell, que é um autor muito legal, já li vários livros dele, e conta a história de uma faculdade americana, que é a San Jose State, que é uma faculdade pequena lá na Califórnia, e que gerou uma série de atletas super famosos, assim, muito bons na década de 60, que inclusive meio na linhagem ali de alguns atletas que saíram de lá, chega até no Usain Bolt, e a história é super interessante, porque os atletas de lá são os atletas de uma foto bem famosa, que eu lembrava, mas não sabia de nada que envolvia ela, que são os atletas na Olimpíada se eu não me engano, do México de 68, que aparecem levantando o punho, assim, são atletas negros falando contra o racismo. Então, conta toda a história que envolve essa foto, é um podcast curto, acho que são 5 episódios, vale muito a pena ouvir. Noel, você tem, né? Vai lá, sua recomendação. Animal, adorei a sua, eu quero ouvir logo esse episódio aí. Eu voltei a ler livros, então o livro que Opa. eu estou lendo agora, não acabei ainda, chama Negociando o Inegociável, do Shapiro. Ele é um psicólogo lá americano e comenta sobre negociações. Não tem tanta coisa objetiva, ele fala mais das coisas psicológicas de como negociar, mas todo mundo negocia o tempo inteiro, né? Seja com a sua família, seja com o seu R+, seja com o seu R-, seja com Computador o gamer. agendamento, seja com os gamers, seja com o agendamento cirúrgico, você está negociando com alguém. É isso aí. E aí o Matheus vai agora? A minha indicação, na verdade, é um pouco diferente. Eu ia falar para o pessoal não se perder na rotina e fazer as coisas que realmente gosta. Eu acabei me perdendo na rotina nos últimos tempos no internato e agora eu voltei a ler Essencialismo e eu estou reafirmando coisas que eu acredito e refletindo sobre algumas coisas. Então, a minha dica é para não perder quem você é na rotina. Cara, legal também. E assim, bom, primeiro, Leandro, obrigado pelas palavras e tomara que realmente seja mais um abre-alas aí para trazer muita gente junto, porque sempre vai somando e agregando. E, cara, eu fiquei pensando, acho que eu tenho duas recomendaçõezinhas. Um seriadinho de Netflix, né, que é de esportes, que é o GDLK, que é Good Luck, né, GDLK, que fala a história um pouquinho de como começaram os esportes e como é que tá hoje, né, como é que estava um pouquinho, alguns aninhos atrás. Também legal, mostrando desde Space Invaders, Atari, os primeiros jogos e como isso foi evoluindo para mostrar um pouco, e mostra um pouquinho bem legal do cenário de hoje. Então é super legal para quem quer conhecer um pouquinho mais do cenário, quer entender um pouquinho mais, né? E tem até uma passagem legal que mostra o pessoal do Japão treinando, e aí eles lá atrás já falando, ó, precisa ter rotina, precisa ter atividade física, precisa ter isso, porque aquilo faz parte da disciplina, e mostrando um pouquinho disso. Isso me dá liberdade. Tem um livro também que eu li recentemente, e li até por causa de trabalho, que a gente fez um trabalho em equipe, que acho que muitos já devem conhecer, que é o Algoritmo da Vitória. Tá até do meu ladinho aqui, que é do José Salib Neto e Adriana Salles Gomes, que é a parte de esporte. Ele vai contando inúmeras histórias de esportes tradicionais, muito de futebol americano, tudo falando de algoritmos, né, de maneiras que cada técnico, que cada pessoa alcançou sucesso, mostrando o trabalho em equipe, muito parecido com aquele seriado The Playbook, né, que tem na Netflix também, falando de esportes, mas mostrando como você consegue construir um time vitorioso e como é que você consegue conciliar suas estrelas dentro do time, como é que você faz no dia a dia e que você se aplica obviamente na sua vida diária, né, com as pessoas que você trabalha, convive, etc.
Muito legal. Na verdade, eu não conhecia o livro, Ricardo. Eu vou ler, achei bem Legal. interessante. E agora que você falou, eu acho a série Playbook é muito boa e eu não lembro de a gente ter recomendado ela aqui. Uma boa recomendação também, já vi. E é muito legal, não lembro da gente ter falado dela. Cara, infelizmente estamos acabando. Muito legal aqui, Ricardo. Abordamos muito mais a parte de esportes, mas assim, teria muito mais coisa para a gente falar. Então, com certeza, vamos ter você de volta aqui no futuro para saber mais sobre os Foi um seus prazer. projetos, como as coisas estão indo. E antes de encerrar, queria passar para você para uma consideração final, antes da gente acabar o nosso episódio. O microfone é seu. Gente, primeiro, agradecer, para mim é um prazer, e se o convite está feito, ele já está aceito, é só falar quando. Boa, boa. Passa Então, suas mídias também, Ricardo, para mim, para quem quiser te acompanhar. Passo no Instagram, Ricardo Eide, né? Eu estou tentando ficar mais ativo nisso, que apesar de mexer, né, com esportes, é uma porcaria para isso, mas eu sei que é importante para a gente, faz diferença, mas o Instagram que eu faço mais coisinhas, mas que é Ricardo Eide, né? E assim, de verdade, foi um prazer estar aqui. Para mim deixe um abraço para o Bigorna, por favor. Mas o prazer é te rever, Noel. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Para mim é muito, assim, é muito gratificante ver as pessoas que você conviveu e às vezes que foram calouros crescendo e se desenvolvendo, assim como uma delícia ver pessoas seguindo passos que você fez ou você tendo novos passos para seguir também, cara, é sensacional. Bom, e quando quiserem só me chamar, mas eu recomendo assim para as pessoas, acho que assim como o Matheus comentou, eu fiz medicina esportiva porque eu gosto, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa hoje, eu nunca me vi fazendo outra coisa, né? De verdade. Sou apaixonado por isso, né? Adoro esporte, adoro alto rendimento, adoro o benefício que o exercício traz para as pessoas e aonde você consegue chegar através dele, né? Eu sempre achei isso maravilhoso, com esporte, com alta performance e tudo mais. Então, eu acho que realmente, eu acho que quando a gente gosta de uma coisa e faz com paixão, os caminhos vão se abrindo, né? E a gente vai ficando feliz. Não adianta muita coisa a gente acabar, tá bom, você pode até desviar um pouquinho e optar por algumas coisas, mas se você não tiver na sua essência, né? Se você não voltar para olhar para você mesmo e falar, putz, é isso que eu gosto, você pode fazer o que for que não vai dar certo. Então, vale a pena dar uma arriscadinha assim, às vezes, mesmo numa área nova e com caminhos novos. Pelo menos é o que eu acho, né? Que legal, belas palavras inspiradoras aqui para a gente terminar. Super obrigado, Ricardo. Obrigado, Noel. Obrigado, Bruno. Obrigado, Matheus. Obrigado, André. E obrigado a você que está aqui assistindo a gente ou ouvindo a gente. Em breve a gente está de volta com mais um convidado, uma convidada ou só a gente para seguir aqui hackeando o mundo da ortopedia. Um grande abraço e até a próxima.